Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. Bem, o programa Acima de Tudo Amor, ele tem as virtudes de sempre passar para a visão que nós temos, a experiência que nós temos em gestão de saúde. E eu vivo convidando as pessoas que trazem sempre um otimismo, uma esperança sobre como melhorar a saúde, principalmente o câncer, que é a nossa bandeira, que é a nossa origem na criação no campo da saúde. Mas hoje em dia falamos de tudo, que nós temos gestão em tudo. Um dos temas mais difíceis de se falar em saúde, talvez se chama cuidados paliativos. Cuidados paliativos, todo mundo lembra do adulto, lembra das pessoas, talvez os hospitais nossos, de cada 100 pessoas em cuidados paliativos, talvez 95 sejam adultos mesmo, pessoas mais velhas, e aí as pessoas quase não se lembram e não sabem a importância do cuidados paliativos e falar sobre o tema, sobre a morte com as crianças, com as famílias que perderam os seus anjinhos, pessoas que nasceram inocentes, que não tiveram um motivo de pensar o que era mal e tiveram não sei se, para mim, eu fico com a minha fé às vezes pensando, será que não foi uma virtude essa família saber que Deus deu um anjo por um período curto, mas um período de uma dimensão de amor que eles nem sabiam que o amor era tão profundo quanto ter um filho, e depois logo em seguida ter um diagnóstico de câncer, depois ter a perca de uma criança, de um anjo. É muito difícil esse tema. Esse tema, para mim, então, é angustiante, mas eu tenho que aprender a lidar com isso e vocês também devem aprender a lidar com isso pela experiência de um hospital que tem a virtude de falar, ele se chama Hospital de Amor, e essa virtude do Hospital de Amor é porque dentro desse trabalho tem pessoas que estudaram profundamente, com todo o amor, a virtude de se falar nesse tema, a virtude de ajudar essas famílias que lutaram, mas lutaram como guerreiros, anos em favor da vida daquele anjo e não conseguiram ter eles como para o resto da vida, pelo tempo natural, que o tempo natural os pais os filhos enterram os pais, mas um pai enterrar os filhos é uma coisa que quebra todo o ciclo da lógica, da razão, mas se Deus permite que isso aconteça é para que nós possamos tirar algum proveito disso. E eu estou trazendo nada mais, nada menos do que um dos homens, dos maiores cientistas, mas dos maiores humanistas que eu conheço, porque ele tem uma legião, ele tem um exército, que todos são filhos dele. Absolutamente todas as crianças que chegam no hospital dele são filhos, nascem como filhos também dele. Então, o coração dele já deve ter partido e sido destruído e reconstruído milhares de vezes. Esse tema é um tema que nós temos de abordar, porque uma vez por ano existe uma consciência desse tema. Está aqui o Dr. Luiz Fernando, que é o responsável pelo Hospital do Amor, hospital infantil nosso, e esse tema é extremamente difícil de falar, Dr. Luiz. Eu mesmo fico engasgado aqui, que quando eu penso nas crianças, é um tema difícil de entender como é que o pai e uma mãe pode, depois de ter lutado tempos, de ter sofrido tanto, depois reconstituir essa força. Então, como é que é esse tema para as pessoas que estão nos assistindo e por que nós estamos falando disso hoje? Eu acho que na história da oncologia pediátrica, que ela é uma especialidade relativamente nova no mundo, os primeiros oncopediatras começaram as suas atividades nos anos 60.
Então, antes disso, nem se tinha tratamento para as crianças com câncer. Elas eram tratadas junto com pacientes adultos. A gente tem exemplos dos Estados Unidos das primeiras crianças tratadas, mas morria tudo. Nos anos 80, quando eu comecei, em 83, cada 10 crianças a gente perdia 7, 8. Então, a gente não tinha esse conceito do cuidado paliativo e a gente fazia tudo. A gente cuidava, a gente carregava no colo, a gente dava a notícia triste para a família e a gente acompanhava a morte. Então isso era assim uma coisa que a gente teve que ir aprendendo intuitivamente, sofrendo, procurando distração em outras coisas, e era muito grande o número de crianças que morriam. A perca era absurda, né? Muito grande. Era 70%. Então, eu trabalhava num hospital que tinha 400 crianças por ano e a gente perdia 70% delas. Então, tinha vários óbitos por dia ou por semanas e a gente era jovem, não sabia lidar com isso. E foi aprendendo a... Por isso que eu acho que a gente é meio obstinado pela cura, porque eu acho que a gente já viu tanta criança morrer que a gente fica brigando para que cada vez curam mais. Graças a Deus, acho que todos os oncologistas foram passando por essa obstinação e hoje, em primeiro mundo e hospitais de excelência, 80% curam. Então, 20% é o contrário hoje. Então, mesmo assim, tem 20% das crianças que falecem. No Brasil é mais até, porque a média brasileira de chance de cura é de 60%. Barretos nós estamos acima de 70%, mas a nossa meta é chegar a 80%, 85%, que é a média internacional. Mas se a gente considerar que em Barretos a gente tem muito caso avançado, por caso que chega tarde, e a gente tem um número grande de casos que a gente tem por ano, nós temos uma média de 6 a 8 óbitos por mês na pediatria. Isso fez com que, nesses 30 anos, foi se criando uma especialidade dentro do câncer infantil, que eram os cuidados paliativos, para poder saber utilizar das drogas para dor, para saber cuidar um pouco mais da criança com menos sofrimento, usar a linguagem correta para aquela criança que não vai curar. Então foram se criando ferramentas e noções que a gente não tinha no começo da oncologia pediátrica. Tudo que a gente fazia era por intuição. Mas Luiz, tem uma coisa mais grave que eu acho que você não realçou aqui. Eu me lembro, quando você chegou aqui, que a maioria dos hospitais que eu ia não tinha nenhum... não tinha nem... a questão, posso falar, de 5 anos atrás, a média de formação de médicos especialistas em pediatria oncológica tinha 25 vagas, não preenchia 5 das vagas. Quer dizer, em muitos lugares eu vi e vejo, ainda tem hoje, médicos oncologistas de adulto tratando de criança, que é muito diferente. Eu acho que tem duas coisas aí. O médico, ele não tem a experiência durante a formação dele de lidar com morte e de lidar com a expectativa da morte. Parece que a construção da cabeça do médico na faculdade de medicina é que ele vai curar sempre. Então, depois ele vira pediatra. E aí são poucos os que querem enfrentar essa possibilidade das doenças crônicas e de conviver com a morte. Poucos que querem ir para a oncologia, né? E aí o que acontece que mais recentemente, com a chegada da equipe multidisciplinar, que também não existia psicólogo dentro do serviço de oncologia, com a chegada de psicólogos, enfermeiros especialistas, hoje Barretos tem na pediatria, no hospital infantil, nós temos uma equipe de indivíduos. A doutora Érica fez um mestrado, doutorado dela em paliativos, ela fala de luto para os residentes, ela ensina a equipe. A Mariana, que é psicóloga, faz o acompanhamento de todas as crianças graves e potencialmente de risco para óbito, para ir preparando toda essa família. Então tem que ter um cuidado e um preparo
de não deixar que a criança sofra com dor e que a família seja amparada. O irmãozinho que quer ir visitar, ele precisa ser preparado para entrar no quarto e preparado para entrar no hospital. Às vezes os irmãozinhos têm culpa porque eles brigavam antes e ele põe na cabeça que o irmão que vai morrer é culpa dele porque ele já brigou tantas vezes que... Então a gente tem que lidar com o preparo dos irmãozinhos antes de chegar no hospital, antes de entrar no quarto e depois saber que aquela criança vai morrer. E a gente também é uma coisa que Barretos tem, que é o grupo Acolher, que vai ser colocado mais tarde, que é trazer esses pais e os irmãozinhos depois que perderam o filho para ver como é que eles estão seguindo a vida. Se o luto é patológico, se o luto está dentro do esperado. Então hoje tem ferramentas e tem especialistas que cuidam das famílias, tanto antes de perder o filho quanto depois que perdeu. Então a realidade mudou na oncologia pediátrica, graças a Deus. A gente cura cada vez mais e aqueles que não têm chance de cura, a gente prepara a família bem antes e todo mundo acaba acompanhando a despedida dessa criança de uma forma um pouco mais, não dá para dizer natural, porque natural não é nunca, mas uma aceitação e uma ajuda para que essa criança descanse em paz. Então hoje tem no nosso hospital, inclusive uma reunião mensal de óbitos, que como são 6 a 8 por mês, a gente tem um dia da semana, um dia do mês à tarde, que a gente põe todos os residentes para discutir por que aquela criança morreu? Ela sofreu? Ela teve acompanhamento para não ter dor? A família foi preparada? A criança foi preparada? Então a gente tem reunião de óbitos na pediatria para a gente, cada vez que a gente volta atrás a discutir uma criança que nós perdemos, nós estamos aprendendo se a gente fez tudo certo, se pode melhorar ainda mais. Então a gente tem essas reuniões também, de preparar o residente que chegou, o aluno da faculdade que ainda nunca viu uma criança morrer, de repente ele vai fazer um estágio no hospital infantil, ele tem que ser acolhido. Então a gente tem essas reuniões. E a gente assiste um filme por mês, que a gente chama de Cine Pipoca, que às vezes a gente põe um filme que vai falar de luto, vai falar de morte, e depois que acaba o filme a gente fica provocando os alunos para ver se eles contam um pouquinho deles mesmos, para a gente ir amadurecendo a equipe e dando a experiência nossa e eles a deles, para que quando tem um enfrentamento de verdade, tenha uma equipe mais madura. Bom, vocês estão vendo aí a preocupação e a dimensão do amor dessa equipe multiprofissional, multidisciplinar, de achar uma maneira de confortar a família pela perca daquele anjinho que foi um guerreiro que lutou muito. Então todo esse cuidado faz parte dos valores da essência do Hospital do Amor. O Dr. Luiz testemunhou com muita precisão o tanto que as pessoas são despreparadas para isso, e eu cito muito que o que nós temos em todo o processo é hoje uma missão de transmitir o que nós fazemos aqui para outros lugares, para outras instituições na área de pediatria oncológica, para elas terem esse caminho que chama da humanização. Eu acho que agora vocês podem ficar, vocês vão ter o prazer de assistir 2 minutos das famílias que vivenciam o luto. Não é nada triste, mas o testemunho delas nos faz crescer como ser humano. Vai ver que o sofrimento dela, a aceitação, foi porque ela tinha a visão da misericórdia de Deus. Meu nome é Flávio, minha esposa Mara, nós somos pais do Flávio, mais conhecido como Flavinho. A nossa história foi curta no Hospital de Amor. Nós chegamos no hospital dia 27 de fevereiro com a expectativa de um tratamento, com a expectativa de uma cura. Mas os nossos planos não são os planos de Deus, né? E nós fomos muito bem acolhidos pelo hospital, desde a recepção até a internação, por todos os funcionários, sem exceção.
E o hospital nos ajudou muito, nos contribuiu muito, porque nós nos sentimos confortáveis e acolhidos. E os últimos momentos do meu filho começou no dia 6 de julho, onde ele pediu para uma de suas médicas uma pizza bem grande de palmito para comer junto com a gente. E meu filho não estava se alimentando bem. Naquele dia ele se alimentou, comeu, sorriu, brincou. E no dia 7 de julho, que foi meu aniversário, ele tinha pedido para a doutora um bolo para cantar os parabéns para mim, porque eu estava fazendo aniversário naquele dia. Aí passou-se o dia 7, no dia 9 ele já foi ficando mais fraco, mais sonolento, e aí começou a nossa despedida, porque não tinha mais o que fazer. Foram 7 horas onde nós vimos o nosso filho partir, sem poder fazer nada, sem poder sequer pedir a Deus que aquele sofrimento passasse logo. E por volta das 12 para 1 da manhã, ele deu um suspiro e a minha esposa pediu para chamar uma das enfermeiras. E eu fui, quando eu voltei, eu escutei que ele já tinha parado de respirar, mas ele abriu os olhos e segurou a respiração. Para um pai e uma mãe ver seu filho partir é muito difícil, né? E aquele dia, aquele momento, a minha esposa tentando fechar os olhos dele, e ele não fechava, ele continuava com os olhos abertos. E eu só pude chegar no ouvido dele e falar assim: filho, você não pertence mais ao pai e à mãe. O pai vai ficar com muita saudade, mas é um momento de você segurar na mão de Deus e vai em paz, meu filho. Vai em paz, porque eu sei que da onde você estiver, você vai estar junto de Deus, cuidando da gente e nos fortalecendo. E assim foi. Eu fechei os olhos dele, minha esposa segurando na mão dele, e ele soltou a respiração e partiu. E eu saí do hospital de amor de braços vazios. E desde então, nós participamos do grupo Pais Lutados, um projeto que o hospital desenvolve para pais para falarem dos seus filhos, para lembrarem, para se emocionarem, para falar para a gente como lidar com o luto. E tem sido de muito bom para a gente, porque nos dias atuais a sociedade nos impede muito, ou muitas das vezes querem nos calar, muitas das vezes querem nos barrar por falar de nossos filhos, porque para muitos os nossos filhos viram apenas lembrança, mas para a gente que é pai e mãe, nossos filhos continuam vivos e eternos, mesmo que em distância de um outro plano, mas sempre permanecem vivos diante de nós. E o Pais Lutados nos dá essa oportunidade que a sociedade não nos dá. O projeto Pais Lutados é um momento que a gente pode reviver cada momento dos nossos filhos, voltar ao tempo, mesmo sabendo que eles não estão presentes fisicamente, mas nós sabemos que por onde eles estiverem, eles vão estar vendo o esforço do seu pai, da sua mãe, de todos aqueles que passaram pelo Hospital de Amor. Nós sentimos falta desse acolhimento, mas o Hospital de Amor nos proporciona isso uma vez por ano para o projeto Pais Lutados. Ali cada pai, cada mãe tem a oportunidade de falar da dor, da saudade, de como foi a vida, como tem sido viver a morte do seu filho. Por acima de tudo, amor. Ei, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento.
Então eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então eu quero convidar você. Liga, tá? Não foi muito, mas doei o que pude. Querendo Deus, logo tudo isso irá passar. Avisando a todos. Minha família já está agora contribuindo. Esse hospital é de Deus. Ele não pode parar.